Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós iniciaremos o estudo das reações orgânicas. Hoje falaremos sobre as reações de adição. Essas reações elas são muito importantes na química orgânica porque elas vão possibilitar a obtenção de muitas substâncias de interesse. Por exemplo, as margarinas, elas são obtidas a partir da hidrogenação de óleos vegetais e também os álcoois obtidos na hidratação dos alcenos. Então, todas essas substâncias aí têm grande importância em nossa sociedade. Antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir a vocês para darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo para os próximos vídeos. Não se esqueçam também de ativar o sininho do YouTube para que ele os avise sempre que aparecer novos vídeos aqui no meu canal. Então bora lá, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, nas reações de adição, nós temos então que duas ou mais moléculas elas vão formar um único produto. E existem vários tipos, né, de reações de adição na química orgânica. Por exemplo, aí, a primeira que nós vamos ver, reações de hidrogenação de alcenos. Vocês podem perceber que essas reações de adição elas são características, tá, de hidrocarbonetos insaturados, porque os alcenos ou alcinos, que apresentam ligações duplas ou triplas, nesse tipo de reação, a ligação π, que está presente ali na ligação dupla ou tripla, né, ela vai ser rompida e uma substância vai ser adicionada, alguns átomos serão adicionados aos carbonos da dupla ligação, ou seja, da insaturação. Por exemplo, na hidrogenação de alcenos, nós temos que cada átomo de hidrogênio ele vai entrar em um dos carbonos, fazendo com que o propeno, ao ser hidrogenado, forme o propano. Nós vamos ver aqui, então, nessa aula, 4 diferentes tipos de reações de adição, que é a hidrogenação catalítica, a halogenação, a adição de HX e a hidratação. Na hidrogenação catalítica, pessoal, nós temos a reação de alcenos ou alcinos com gás hidrogênio. Daí o nome hidrogenação, né? Essas reações elas são catalisadas por metais. Por exemplo, níquel, platina, paládio. Alguns metais aí eles são utilizados como os catalisadores desse tipo de reação, chamada de hidrogenação. Então, se ocorrer a hidrogenação do eteno, que é o alceno de 2 carbonos, reagindo ele com o hidrogênio, um dos hidrogênios, cada hidrogênio vai se ligar a um dos átomos de carbono da dupla, formando então o alcano correspondente, né, de 2 carbonos, aqui no caso o etano. Essa hidrogenação, pessoal, ela pode ser uma hidrogenação parcial, caso você tenha apenas um mol, por exemplo, no caso aqui de um alcino reagindo com hidrogênio, né? Se você tiver um mol de H2 reagindo com o alcino, nesse caso aqui o etino, chamado aí de acetileno, então você vai ter um hidrogênio entrando em cada carbono, formando o alceno correspondente. Então, a cada mol de hidrogênio, um mol de hidrogênio vai reagir com uma das duplas ligações, né? Uma das ligações π, desculpe. Então, se você tiver um mol de H2, um alcino, no caso o etino, reagindo com o mol de H2, vai formar o eteno, forma um alceno. Agora, se essa hidrogenação ela for completa, se tiver 2 mols de H2, ou seja, vai entrar 2 hidrogênios em cada átomo de carbono, daí se tem a formação do alcano correspondente. Nesse caso seria o etano. Uma situação prática aí da reação de hidrogenação, pessoal, é que ela é obtida na obtenção da margarina. A margarina, então, ela vai ser produzida através de uma reação de hidrogenação com óleos vegetais. Óleo vegetal mais hidrogênio forma a gordura, né, que resulta aí na margarina. Por exemplo, os óleos, pessoal, eles são líquidos em função das insaturações. Pelo fato de ter insaturações, ele pode estar na posição, pode ser o isômero cis ou trans, a depender aí da dupla ligação. A molécula ela não vai ficar linear, digamos assim, ela vai ficar meio que dobrada. Isso faz com que as duas moléculas não consigam, as moléculas que são insaturadas, por exemplo, do óleo, elas não consigam se interagir muito bem. Não vai ter uma superfície de contato muito grande, porque elas não conseguem se aproximar, né?
Então, vão fazer uma menor quantidade de interações de polo induzido, fazendo com que elas tenham uma temperatura de fusão e ebulição menor. Então, no estado, na temperatura ambiente, elas são sólidas, são líquidas, desculpem, as gorduras são líquidas, pelo fato de terem aí uma menor temperatura de fusão. Ou seja, a 25 graus, 30 graus, elas já estão no estado líquido. Agora, em relação à gordura saturada, por exemplo, que seria uma margarina, né? Por exemplo, manteiga, ela já tem todas as ligações delas estão saturadas, ou seja, dessa forma, as moléculas elas conseguem se aproximar bem umas das outras, fazendo com que ela esteja no estado sólido, porque as moléculas elas se aproximando bem uma da outra, conseguirão fazer uma maior quantidade de ligações, de interações de polo induzido, aumentando a temperatura de fusão. Dessa forma, a temperatura ambiente, a margarina, ela é sólida, né? Então, pessoal, é isso que vai definir o estado líquido de cada uma dessas gorduras ou óleos. Por isso que os óleos tendem a ser mais líquidos devido às insaturações, enquanto que as gorduras tendem a estar no estado sólido. Agora, falando sobre a halogenação, pessoal, essa reação ela vai envolver os halogênios, né? Como o próprio nome diz, sendo que um alceno ou um alcino vai reagir, nesse caso agora, com uma molécula de cloro, Cl2, ou uma molécula de bromo, costumam ser os mais utilizados, tá? Para poder fazer esse processo de halogenação. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, o but2ino reagindo com a molécula de Cl2, seria algo do tipo, um dos cloros vai entrar nesse carbono e o outro no outro carbono da insaturação, formando nesse caso aqui 2,3 diclorobuteno, but2eno. Se nós numerarmos aqui essa cadeia, vocês podem ver que os dois átomos de cloro estão nos carbonos 2 e 3 e a dupla no carbono 2. Por isso que o nome dessa substância fica dessa forma. Enquanto se a reação for entre o propeno, um alceno de 3 carbonos, com o Cl2, da mesma forma, cada átomo de cloro vai entrar em um dos carbonos da insaturação, formando nesse caso 1,2 de cloropropano. Nós temos que numerar mais próximo do grupo funcional, né? Nesse caso que é o cloro, é um composto com halogênio, um halocomposto. Então, numeramos aqui nesse caso da direita para a esquerda. Os cloros estarão nos carbonos 1 e 2. Por isso, forma então 1,2 de cloropropano. Falando um pouco agora sobre a adição de HX, esse HX geralmente é um ácido ou ácido clorídrico HCl, o ácido bromídrico HBr, eles são adicionados aos carbonos da insaturação. E existe uma regra, que é chamada de regra de Markov-Nikov. Nesse caso, o hidrogênio do HX ele sempre será adicionado ao carbono da dupla ou tripla ligação que for mais hidrogenado. O motivo dessa regra, pessoal, não entra muito aqui em ensino médio, porque não se vê sobre mecanismos de reações orgânicas, mas o motivo basicamente aí é porque o hidrogênio, quando ele adiciona ao carbono mais hidrogenado, vai formar um intermediário que é mais estável, vai formar, nesse caso, um carbocátion mais estável. Esse seria o motivo, então, dessa regra. Então, vocês precisam lembrar que o hidrogênio vai entrar no carbono da insaturação mais hidrogenado. Por exemplo, se nós tivermos aqui o propino, esse alcino de 3 carbonos, reagindo com HCl, o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação, que nesse caso é o CH, né? O carbono da direita tem um hidrogênio, o outro carbono não tem nenhum. Dessa forma, o hidrogênio se liga ao CH, e o Cl vai entrar lá no outro carbono. Dessa forma, teremos a substância que será formada é o 2-cloropropeno. Numerarmos aqui da direita para a esquerda, a dupla está no carbono 1 e o cloro no carbono 2. Formou, então, 2-cloropropeno. Podemos ver aqui, então, que o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação. Nesse caso, seria o CH, né? Falando um pouco agora sobre a reação de hidratação, como estamos falando de hidratação, agora será adicionado a água, né?
Então, aqui ó, será adição de água na presença de catalisadores e em meio ácido aos hidrocarbonetos alquenos e alquinos. Por exemplo, quando temos o propeno, um alceno de 3 carbonos, também vai seguir a regra aqui de Markov-Nikov. O hidrogênio, um dos hidrogênios da água, vai entrar no carbono mais hidrogenado, que nesse caso é o CH2, né? Comparando o CH com o CH2, o CH2 vai ser o carbono mais hidrogenado. Tem 2 hidrogênios ligados nele. Enquanto que a hidroxila da água, o OH, vai entrar no outro carbono da dupla ligação. Dessa forma, será formado esse álcool, né? O propan-2-ol, também chamado aí de 2-propanol. Porque vocês podem ver que o grupo funcional, a hidroxila do álcool, ela está no carbono 2, né? Ligada no carbono 2. Assim, pessoal, é formado esse tipo, então, de álcool. Quando você tem um carbono secundário, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que esse carbono, onde a hidroxila entrou, ele é secundário. Assim, se forma um álcool secundário. Se esse carbono fosse terciário, se formaria um álcool terciário. Se ele fosse primário, um álcool primário, e assim por diante, né? Então, podemos ver aí que a adição de água, que seria a reação de hidratação, também vai seguir a regra de Markov-Nikov. Agora, quando nós temos a adição de água a um alcino, por exemplo, propino, o hidrogênio ele entra aqui no carbono mais hidrogenado, da mesma forma, a hidroxila vai entrar no outro carbono, né, que seria o menos hidrogenado, formando esse intermediário, isopropenol, que é um enol, né? O enol ele não costuma ser estável, então dessa forma ele vai se transformar, ocorre um rearranjo aqui, de forma que o hidrogênio estava ligado na hidroxila, ele se liga no outro carbono da direita, enquanto que a dupla ligação passa formando uma carbonila. Dessa forma, o que é formado nessa reação seria uma cetona. Nesse caso, como nós partimos de um alquino com 3 carbonos, chegamos em uma cetona com 3 carbonos também, que é a propanona, chamada aí de, conhecida como acetona. Ok? E se esse grupo OH, essa hidroxila do enol, estivesse situado em um carbono secundário, como foi o caso desse exercício, né? Vocês podem ver que esse carbono aqui ele é secundário. Então, houve a formação de uma cetona. Agora, se a hidroxila tivesse situada em um carbono primário, se tivesse na ponta, esse C-O, a carbonila, também estaria na extremidade, né? Em vez de formar uma cetona, formaria então um aldeído. Ok? Pessoal, fazendo alguns exercícios agora. Primeiro, reagindo 2-penteno com HBr. O que nós vamos obter, né? Primeiro, nós temos que desenhar aí o nosso 2-penteno, que seria um CH, dupla, CH, CH2, CH3. Está aí o nosso 2-penteno. 5 carbonos, sendo que a dupla está no carbono 2. Ok? Quantidade de hidrogênio está tudo certinho também. Então, quando essa reação ela vai ocorrer, seria aqui mais o HBr, poderemos ter 2 tipos de produtos aqui nesse caso, né? Porque, de acordo com a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Mas nesse caso, ambos os carbonos apresentam um hidrogênio, apresentam a mesma quantidade de hidrogênio. Então, esse hidrogênio pode entrar nesse carbono e o bromo no outro, mas da mesma forma, com igual possibilidade, igual probabilidade, esse hidrogênio pode entrar no carbono da esquerda e o bromo no da direita. Então, podemos ter 2 tipos de produtos, né? Podemos ter um produto que vai ser desse jeito, CH, aqui o BR, CH2, CH3, que ficou apertadinha. Nesse caso, ele seria o 3-bromopentano,
E ainda podemos, caso o hidrogênio entre no outro carbono, ainda poderemos ter mais um produto, né, dessa reação. Nesse caso seria esse aqui, ó, CH, o Br entrando no carbono 2, CH2, CH2, CH3. Ou seja, podemos também ter o 2-bromopentano da mesma forma. E nesse caso, não teve nenhum carbono com mais hidrogênios, né, para ser o preferencial. Ou seja, nessa reação teremos letra C, uma mistura de 2-bromopentano e 3-bromopentano. A 2 está falando, escreva a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol do gás acetileno, que é o etino, né, pessoal? Temos aí o nosso alcino com 2 carbonos, reage completamente com gás hidrogênio. Então, temos 1 mol do etino reagindo completamente com o gás. Se essa reação ela é total, quer dizer que ela vai ocorrer com 2 mols de H2, né? Assim, o que é formado nessa reação, as duas ligações π elas vão ser quebradas com a formação do etano. Se nós estamos partindo, então, do etino, que é um alcino, após ele ser completamente hidrogenado, será formado um alcano. Esse caso é o etano, né? Com essa fórmula, a partir, então, do etino, que é o nosso acetileno. Ok? Então, vai formar um alcano, que é o C2H6, etano. Beleza? Mais uma questão, está falando a reação entre o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, e o 2-metil-2-penteno origina. Então, nós temos que desenhar aqui o nosso 2-metil-2-penteno. Então, temos um metil no carbono 2 e ainda temos a dupla ligação no mesmo carbono, né? Então, ficaria dessa forma. 2-metil-2-penteno reagindo com HCl. O hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado, que nesse caso é o CH, e o Cl entra no carbono menos hidrogenado, que é o carbono que tem o metil, né? Então, o produto vai ficar o quê? H3C, C, CH3, o cloro entrou aqui, né? CH2, CH2, CH3. O nome desse produto, pessoal, se nós numerarmos, tanto o metil quanto o cloro estarão no mesmo carbono, né? Por isso que a nossa resposta aí, o único produto então é o 2-cloro, 2-metil-pentano. Ok? O cloro e o metil estão no carbono 2 e temos 5 carbonos na cadeia principal. Então, 2-cloro, 2-metil-pentano, letra A. Está falando a 4. Quando 3-metil-X2N é submetido a uma reação de hidratação, em presença de um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, qual é o nome do álcool formado? Então, nós temos o nosso alceno, que nesse caso agora ele tem 6 carbonos, né? Então, vai ser CH3, CH2. A dupla está no carbono 2. Então, deixa eu apagar. Aqui é o CH, dupla, C, CH3, CH2, CH2, CH3. Então, nós temos aí o 3-metil, metil aqui no carbono 3 e a dupla no carbono 2. Temos o nosso 3-metil-X2N. Ok? Ele reagindo mais a água, o hidrogênio da água
vai entrar no carbono mais hidrogenado, que seria no carbono 2, enquanto que a hidroxila entraria no carbono 3. Nós podemos ver que esse carbono que vai receber a hidroxila, ele é um carbono terciário, né? Então, como produto, o que teremos? H3C, CH2, C, CH3. A hidroxila entrou aqui no carbono 3 também. CH2, CH2, CH3. Então, como esse carbono que recebeu a hidroxila ele é um carbono terciário, formamos aqui um álcool terciário também, né? Que é o 3-metil-hexan-3-ol. Se nós numerarmos, vocês vão ver que o metil e o grupo funcional que identifica a hidroxila ele como um álcool estão ambos no carbono 3, né? Por isso que nós temos o 3-metil-hexan-3-ol. Beleza? A última questão está falando, o composto propino sofreu hidratação em meio ácido. O principal produto dessa reação é... Então, o propino, pessoal, o que nós vamos ter? CH3, tripla CH, reagindo com a água. Então, o hidrogênio da água vai entrar no carbono mais hidrogenado, da tripla, que nesse caso é o carbono da direita, e a hidroxila entra no carbono da esquerda. Disso, o que a gente vai formar? Formaremos o H3C, COH, dupla CHH. Ok? Só que esse composto ele é um enol, hidroxila ligada na dupla. Ele vai sofrer um rearranjo, ele é um composto instável, sendo que esse hidrogênio vai ser ligado ao carbono da direita, da dupla, e essa dupla vai formar um C-O. Então, a partir daqui, teremos a formação de uma cetona. Nesse caso, CH3, COO, CH3, nós temos a nossa propanona. Ok? Seria letra E. Pessoal, como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios das semanas 1 e 2 do PET volume 5. Também, quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios reações orgânicas, os alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder fazer contato comigo. Quem não for meu aluno pode mandar um direct no Instagram ou deixar comentários aqui no YouTube para conseguirem tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Me sigam lá no meu Instagram, Professor Magno Augusto. Se cuidem, então. Espero que essa aula tenha ajudado vocês em seus estudos. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau!